eu queria hoje compartilhar com você alguns segredos para que você possa obter resposta às suas orações. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia lá em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 3, versículos 21 e 22. Que diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Como que eu posso obter resposta às minhas orações? Eu queria, a partir desse texto, apresentar para você 5 estratégias, ou 5 segredos, ou 5 passos, da maneira que você melhor quiser compreender e entender, de como você e eu podemos obter respostas às nossas orações. Nós vivemos dias que, como igreja, temos clamado muito, temos orado muito. Nós oramos para que as pessoas sejam curadas das suas enfermidades, nós oramos para que as pessoas tenham novas oportunidades, nós oramos para que novas portas se abram para as pessoas que nesses dias perderam, nesses dias quebraram financeiramente ou que não sabem o que fazer. Nós temos orado pela igreja, nós temos orado contra todos os ataques que têm se levantado contra a igreja do Senhor. Nós temos orado pela nossa nação, nós temos orado pelos políticos da nossa nação, clamando por suas vidas, para que Deus possa entrar nos seus corações e eles sejam justos em todas as suas atitudes. Esse tem sido o nosso clamor durante esse tempo e já temos visto o Senhor se mover de alguma maneira. Mas talvez tenham algumas coisas que você e eu estamos orando e ainda não alcançamos a resposta dessas orações. Então, para que a gente possa alcançar esse objetivo, a partir desse texto de 1 João, capítulo 3, versos 21 e 22, eu queria compartilhar algumas coisas com você. E a primeira coisa que você e eu devemos fazer, ou a primeira atitude que devemos tomar para termos resposta às nossas orações, aos nossos clamores, às nossas intercessões, é termos uma consciência limpa. E isso, exatamente isso. Você e eu precisamos, em primeiro lugar, ter uma consciência limpa. E é exatamente o que está escrito lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 21, que nós acabamos de ler. E eu queria ler aqui numa outra versão, que é na Bíblia Viva, que diz assim: No entanto, muito estimados amigos, se as nossas consciências estiverem limpas, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança perfeitas. Olha que tremendo, no primeiro texto que nós lemos, fala que se o nosso coração não nos acusar, nós podemos nos apresentar diante de Deus. E nessa tradução da Bíblia Viva fica muito mais claro e muito mais compreensível, porque ela usa a expressão consciência limpa. Consciência limpa. O que é ter uma consciência limpa? Ter uma consciência limpa é ter a sua mente livre da culpa e do peso do pecado. Por que eu digo isso para você? Porque todos nós pecamos e pecamos todos os dias. E lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se pecamos todos os dias e várias vezes no dia, nós temos um livre acesso ao nosso Senhor Jesus para que, numa atitude de arrependimento, possamos confessar os pecados que nós praticamos e recebermos o seu perdão. Então, todas as vezes que você e eu confessamos os nossos pecados, sejam eles quais forem, nós precisamos tomar posse da consciência limpa que o Senhor nos dá a partir daquele momento. De um coração que não vai mais nos acusar por causa dos pecados que nós cometemos. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e lavado o corpo com água pura. Olha que palavra confrontante, mas ao mesmo tempo consoladora. O autor do livro de Hebreus está dizendo que você e eu devemos nos aproximar do Senhor. Com que atitude? Um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo um coração purificado de má consciência. O nosso coração precisa ser purificado da má consciência, e isso só é possível através da confissão de pecados, através do arrependimento. Se você está passando por uma situação dessa, se você está carregando a culpa e o peso do pecado, eu queria convidar você agora a fazer uma oração de confissão, de arrependimento, de quebrantamento diante do Senhor. O Deus que não despreza um coração quebrantado e contrito. Aqueles que desejam ter uma consciência limpa, uma boa consciência diante de Deus, um coração limpo, um coração purificado. Deus está fazendo esse convite para você agora. E é uma oração tão simples que você pode fazer. Você pode simplesmente dizer para Deus: Senhor, eu cometi esse pecado, dê nome ao seu pecado. E você diz para Deus que você está arrependido. E com sinceridade você apresenta esse coração diante de Deus e você vai receber o perdão dele. E esse fardo, esse peso, essa culpa que talvez você tenha carregado por muitos anos, ou por muitos dias, ou talvez tenha sido hoje, você pode se ver livre de tudo isso. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você não tem por que permitir que o teu coração continue condenando e acusando você. Você não pode permitir que a tua consciência continue te acusando das coisas que você fez. Basta se arrepender, confessar e decidir não praticá-las mais. A palavra de Deus também nos garante que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que tal alcançar a misericórdia do Senhor agora? Que tal ter uma consciência limpa? Esse é o primeiro passo para que você se apresente diante de Deus e faça a sua súplica. Faça o seu clamor, faça a sua oração. Esse é o primeiro passo para que esse clamor e essa intercessão que você vai fazer, ela possa ter uma resposta vinda da parte de Deus. Se você desejar agora se aproximar de Deus com esse sincero coração, com plena certeza de fé, com um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, tenha certeza, Deus vai responder a sua oração e o seu clamor. E uma das maiores lutas que nós temos para nos mantermos na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, é exatamente essa culpa e esse peso do pecado, que fica nos acusando o tempo todo e nos paralisa diante do mover que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida. Você não tem mais por que continuar carregando esse fardo. Que a graça de Deus possa alcançá-lo através do seu arrependimento, do seu quebrantamento e da sua confissão. Como é bom podermos nos apresentar diante de Deus em oração quando o nosso coração está limpo, quando o nosso coração está quebrantado, quando a nossa consciência está limpa e não nos acusa de nada, absolutamente nada. Essa oração é diferente. Essa oração ela causa um impacto muito mais profundo. Creia nisso. Tome essa atitude hoje. Você precisa confessar os seus pecados. E você precisa esquecê-los, porque quando você e eu nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, o próprio Deus não tem mais lembrança desses pecados. O apóstolo Paulo, em alguns textos bíblicos, declarou algumas coisas que têm a ver com uma consciência limpa. Em Atos capítulo 23, no versículo 1, diz assim: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Essas são palavras de alguém que não tem o fardo, o peso e a culpa do pecado o acusando o tempo todo. É o seu testemunho público de que dia após dia e todos os dias ele tem andado diante de Deus com uma boa consciência. Uma boa consciência é
é uma consciência limpa, é uma mente limpa, é um coração limpo, são atitudes limpas diante de Deus. Ele disse mais em Atos capítulo 24, no versículo 16. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E aqui tem mais um segredo a respeito da consciência limpa. Nós precisamos ter a consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens. E isso aqui é uma atitude progressiva. Se você tem a sua consciência limpa e purificada diante de Deus, você vai ter uma consciência limpa e purificada diante dos homens. As pessoas não vão ter o que falar a seu respeito. Ainda que elas saibam que você errou, que você falhou, que você pecou, mas elas saberão que você se arrependeu, que você confessou, se quebrantou, foi para diante de Deus e decidiu recomeçar. Um coração assim, meu amado, quando se apresenta diante de Deus, com certeza vai obter resposta das suas orações. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 19, Paulo também diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aqui está o perigo. Se você e eu não tomarmos uma atitude de confessar os nossos pecados, de nos quebrantarmos diante de Deus, de nos arrependermos, de tomarmos uma atitude de recomeçar e fazer diferente, nós teremos uma consciência o tempo todo nos acusando, nós teremos um coração o tempo todo nos acusando, e isso pode nos levar a naufragar na nossa fé. Não permita que isso aconteça na sua vida. Se esvazie diante de Deus hoje. Apresente a Deus um coração limpo, um coração quebrantado. Esse é o primeiro passo. Então, a partir do momento que você e eu vamos para diante de Deus, confessamos nossos pecados, nos arrependemos, temos uma consciência limpa, nós vamos para o próximo passo, que é nos aproximarmos de Deus de uma forma confiante. E voltando à tradução da Bíblia Viva, lá no mesmo versículo 21, veja qual é o segundo passo que nós precisamos tomar. Repetindo o versículo, diz: no entanto, muito estimados amigos, se as nossas consciências estiverem limpas, ou seja, fiz a primeira parte, dei o primeiro passo, fui para diante de Deus, me purifiquei, me limpei, minha consciência está tranquila, não tem do que me acusar a respeito de nada, absolutamente nada, não mais carrego qualquer tipo de fardo ou peso por causa de pecado cometido, porque eu me arrependi e confessei esses pecados. Qual é a próxima coisa a fazer? Segundo o texto podemos ir ao Senhor com segurança e confiança perfeitas. Se aproximar de Deus com confiança e segurança é o segundo passo. Depois de termos essa consciência purificada, depois de termos esse coração limpo diante de Deus, o que devemos fazer? Nos aproximar dele. Mas nos aproximarmos dele confiantemente, com uma segurança inabalável. Porque todas as vezes que nós queremos acessar a presença de Deus e estamos em pecado, estamos cheios de culpa, de peso, de fardo que nós estamos carregando, nós nos apresentamos diante de Deus com essa culpa. É diferente. É diferente. Mas quando nós nos limpamos, nós vamos para diante de Deus com júbilo, com celebração, com alegria, confiantes, cheios da certeza de que Deus vai responder às nossas orações. Veja o que disse Isaías no capítulo 12, no versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Isaías está dizendo que Deus é a salvação dele. E por isso ele vai confiar e não vai ter medo de nada, absolutamente nada, porque em Deus ele encontrava força e fazia de Deus a sua canção. Davi, no Salmo 56, nos versículos 4 e 11, ele diz: sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Esse foi o versículo 4. Olha o que diz o versículo 11.
Não terei medo de coisa alguma, porque confio em Deus. Simples homens não serão capazes de me destruir. Amado, quando você e eu colocamos a nossa confiança em Deus, nós somos tomados de uma ousadia, de uma coragem, de uma intrepidez tão grande que nada, absolutamente nada, vai nos abalar. Vai nos causar medo ao ponto de nos paralisar. O medo vai ser vencido através da nossa confiança em Deus. Confiar em Deus nos dá segurança e nos faz desfrutar de uma tranquilidade tamanha que o medo não vai poder nos paralisar de forma alguma. E isso é fantástico, isso é sobrenatural. Você pode experimentar isso, você pode desfrutar disso. Tem pessoas que até têm uma consciência limpa, tem pessoas que têm um coração quebrantado, vão para diante de Deus, se esvaziam, confessam, se arrependem, mas não conseguem confiar em Deus ao ponto de depositar nele toda a sua esperança e todas as suas expectativas. Eu convido você hoje a tomar essa atitude. Além de ter um coração limpo, uma consciência limpa, se encha de confiança, meu amado. Se encha de ousadia. Tenha a certeza plena de que Deus vai garantir você. Você não precisa ter medo de nada, absolutamente nada. Se levantarem contra você, tenha certeza, Deus vai se levantar em seu favor e vai te garantir, seja qual for a situação. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer adversidade que se levanta contra nós. O nosso Deus é maior do que qualquer adversário que tem se levantado contra as nossas vidas, sejam eles quais forem. Eles não são páreos para o nosso Deus. Por isso, você e eu não podemos colocar a nossa confiança nos homens, mas devemos depositar a nossa confiança única e exclusivamente no nosso Deus, porque Ele é quem nos garante. Esse foi o segundo passo. Eu quero convidar você agora a tomar o terceiro passo. Consciência limpa, confiança em Deus. Agora você se aproximou de Deus, entrou na presença dEle. Você precisa pedir a Deus com fé, crendo que você vai receber. É isso mesmo. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus está convidando você a fazer a sua súplica. Deus está convidando você a se colocar diante dele com uma consciência limpa e cheio de confiança para pedir aquilo que você tem necessidade ou aquilo que você entende que é a necessidade de outras pessoas. Deus está convidando você para apresentar diante dele súplicas, intercessões, clamores, orações que vão chegar diante do seu altar e ele vai recebê-las com prazer. Por que eu digo isso para você? Porque a palavra de Deus nos traz essa garantia. Deus, como um bom pai, ele tem prazer em atender às nossas súplicas. Não há nenhum problema em pedir. Não há nenhum problema em pedir. Você pode pedir a Deus porque Deus é o seu Pai. O próprio Jesus declarou isso e nos deu essa garantia. Lá em João, capítulo 14, versículos 13 e 14, olha o que Jesus disse. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. São palavras de Jesus, são palavras do Filho de Deus, que está dando para mim e para você a garantia de que tudo quanto pedirmos no nome dele, ele vai fazer por nós.
Sabe para quê? Para que o Pai dele seja glorificado cada vez que ele atender às nossas súplicas e às nossas orações. E se nós pedirmos alguma coisa a Jesus no seu nome, ele vai fazer por nós. E ele diz isso também lá em João, no capítulo 16, no versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. No primeiro texto, Jesus diz que se pedirmos a ele alguma coisa no seu nome, ele vai fazer por nós. Ele nos dá essa garantia. E agora ele está dizendo que se pedirmos alguma coisa ao Pai, o Pai vai nos conceder no nome do Filho. Olha que coisa tremenda e poderosa. Então você pode pedir. Você pode estar se perguntando agora, eu posso pedir a Deus aquilo que eu gostaria de alcançar? Sonhos, planos, projetos, cura, milagres, sinais, prodígios? Pode, meu amado. Você tem livre acesso ao trono da graça do Pai. Deus está de braços abertos, esperando você suplicar a Ele, pedir a Ele aquilo que você tem necessidade. Não tenha vergonha de pedir a Deus aquilo que você deseja alcançar, seus sonhos, seus planos, seus projetos. Se tudo isso estiver de acordo com a vontade, com os propósitos de Deus, tenha plena certeza, Deus vai responder às suas orações. Você pode pedir. O problema é que na maioria das vezes nós não sabemos pedir. É aí que está o problema de termos resposta às nossas orações. Quando não pedimos da maneira correta, com certeza não receberemos. Aonde está isso? Nas Escrituras. Olha o que Tiago escreveu no capítulo 4, a parte B do versículo 2 e o versículo 3. Nada tendes, porque não pedis. Não temos muitas coisas, porque não pedimos. Mas quando pedimos, não recebemos, porque pedimos mal, para esbanjarmos em nossos prazeres. Essas foram palavras de Tiago. E é para mim e para você um grande aprendizado. Talvez muitas coisas que eu tenho pedido a Deus, elas sejam tão somente para esbanjar nos meus próprios prazeres. E elas não dão honra a Deus, elas não glorificam o Senhor, elas não exaltam a Ele. Se assim for, nós não vamos receber. Deus não vai nos conceder nada que Ele não venha a ser glorificado. A Ele pertence a glória e Ele não divide a sua glória com ninguém. Se a sua súplica, se o seu clamor, após ter uma consciência limpa, apresentar-se diante de Deus com toda a confiança, mas a sua súplica for para algo que não glorifique a Deus, Deus não vai responder a sua oração. Então o terceiro passo é pedir crendo que você vai receber. Vamos para o quarto passo, ou a quarta estratégia. Guardar os mandamentos de Deus. Aqui está outro segredo que é fundamental para que nossas orações elas sejam respondidas. Aí mesmo em 1 João, no capítulo 3, os versículos 23 e 24 dizem assim: Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Bem, um outro segredo para que você e eu tenhamos resposta às nossas orações é guardarmos os mandamentos do Senhor. É guardarmos a sua palavra, é termos prazer na palavra de Deus, nas sagradas escrituras. É não somente conhecê-la, absorvê-la, mas também colocá-la em prática. E um dos mandamentos em que o texto se refere é amar uns aos outros. É uma ordenança, é um mandamento para o povo de Deus, para mim e para você. E há muitos outros mandamentos nas escrituras, por isso devemos guardá-los. E não somente guardá-los, mas devemos colocar em prática cada um desses mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é guardar a sua palavra, vivendo-a no dia a dia e manifestando o amor de Deus
as outras pessoas. Se você e eu obedecermos os mandamentos do Senhor, com certeza agradaremos o seu coração e Deus vai responder às nossas súplicas. Um último e quinto passo ou estratégia para que as nossas orações sejam respondidas, querido, é agradar a Deus. E você pode se perguntar assim, como é que eu posso agradar a Deus? Lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Segundo o texto aqui, uma maneira de você e eu podermos agradar a Deus é colocarmos a nossa fé em ação. Todas as vezes que você e eu agimos e tomamos atitudes de fé, e oramos com fé, e adoramos em fé, e lemos a palavra de Deus em fé, tenha plena certeza que você e eu estamos agradando a Deus. Todas as vezes que nossas atitudes, todas as vezes que nos movemos em relação a qualquer coisa, com atitudes de fé, nós estamos agradando a Deus. Porque se não for assim, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não podemos agradar a Deus. Eu gosto muito do Salmo 37, no versículo 4, que diz, deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que é satisfazer os desejos do coração? É Deus responder às nossas orações. É Deus responder às nossas súplicas, aos nossos clamores. Mas sabe como é que Deus vai fazer isso? Quando Ele vê em mim e em você um coração agradecido. E que tem o desejo de agradar a Deus, por reconhecer que somente dele podemos receber aquilo que nós estamos precisando. Isso é se deleitar em Deus. Isso é ter prazer na vontade de Deus. Isso é agradar ao Senhor. Às vezes, agradar a Deus vai nos custar algumas coisas. Você e eu precisamos tomar essa atitude de agradarmos a Deus em todas as nossas ações. E aí sim, teremos respostas às nossas orações, às nossas súplicas e aos nossos clamores. Eu queria convidar você hoje a ter essas atitudes, consciência limpa. Faça isso diante de Deus. Confesse os seus pecados, se arrependa e se apresente diante de Deus com confiança. E quando você se apresentar diante de Deus com confiança, peça a Deus todas as coisas, crendo que você vai receber. E todas as vezes que você orar a Deus, confiando e crendo que você vai receber resposta das suas orações, faça isso segundo a palavra de Deus. Isso é guardar os mandamentos do Senhor. E se você fizer isso, tenha plena certeza que você vai agradar a Deus e a resposta da sua súplica e da sua oração vai chegar até você, porque Deus vai respondê-las e vai te abençoar. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente e creio verdadeiramente que essa palavra ela vai edificar a sua vida e vai fazer com que você tome um novo posicionamento e uma nova atitude a partir de hoje. Que Deus o abençoe e o recompense poderosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.